Olá pessoal de novo, meu nome é Diogo Rezende e eu tenho autismo leve. E no vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez sobre autismo, as minhas experiências com autismo. E nesse vídeo eu vou as minhas experiências com autismo. Ficou engraçado, né? As minhas experiências como autista, talvez. Não sei, alguma. É isso, acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. E no vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre um dos 5 pontos que eu falei no meu último vídeo, né, sobre autismo que eu postei, que é a minha dificuldade com relações sociais, não é? Até de fazer amizade, principalmente com fazer amizade, me conectar com pessoas. Eu desde criança, desde muito novinho, isso eu me lembro, eu sempre tive muita dificuldade em fazer amigos. Eu sempre fui muito agitado. Não é? Eu sempre fui muito agitado, tanto mentalmente, fisicamente. E as pessoas confundiam essa minha agitação, essa minha ansiedade, com eu ser extrovertido. Porque eu era muito agitado, eu fazia um monte de coisa, mas mesmo eu sendo agitado assim, eu sempre tive muita dificuldade em criar relação com as pessoas. Eu nunca tive muitos amigos, por exemplo. Principalmente na minha adolescência, isso eu lembro mais marcantemente, eu via, né, meus amigos, as minhas amigas, né, meus colegas de classe saindo, indo em festinhas, indo na casa do outro pra ver série. E eu, assim, eu via aquilo acontecendo e eu até tinha vontade de fazer aquilo. Só que eu não conseguia, eu nunca consegui me enturmar. É como se o meu cérebro não entendesse como fazer isso. E isso é uma coisa muito importante de se falar, eu acho. Para o cérebro de uma pessoa que tem autista, não é que ela não quer se enturmar, é que ela não consegue, sabe? É muito engraçado isso. É como se a gente não entendesse alguns códigos necessários para se enturmar, por exemplo, para se fazer uma amizade. Eu comentei, né, no meu último vídeo também, que essa questão de pequenas conversinhas do dia a dia também é uma coisa muito difícil, que em inglês o pessoal chama de small talk, né? Que você, às vezes, tá um grupinho lá, você senta, começa só a trocar ideia, né? Tipo, jogar a conversa fora. Isso é uma coisa que eu nunca consegui fazer, assim, eu sempre tive muita dificuldade de fazer. Os únicos assuntos que eu conseguia mesmo conversar e desenvolver um diálogo, apesar de que no final, assim, se a gente for reparar, nem é muito um diálogo, já que eu explico por quê, era de assuntos que eu gostava, que estavam no meu hiperfoco, não é? Para quem não sabe, hiperfoco são os assuntos que a gente tem autismo, que a gente gosta muito, a gente gosta demais, é como se fosse uma obsessão mesmo. E esses hiperfocos, eles podem durar a vida inteira, ou a gente ter novos hiperfocos, esse hiperfoco passar durante a nossa vida. E é uma coisa que até uma amiga minha comentou, que estudou comigo na escola, cresceu junto comigo, ela falou que ela é formada em psicologia. Ela falou que eu sempre fui muito quieto, eu nunca meio que retribuía uma conversa, assim, eu sempre tive muita dificuldade de manter conversa, né, porque meu cérebro não funciona desse jeito, mas sempre que eu começava a gostar de um assunto específico, como Fantasma da Ópera, por exemplo, que teve uma época, isso aí eu acho que eu devia ter uns 16 anos, 15, 16, eu fissurei em Fantasma da Ópera, tanto no filme quanto no livro até, depois eu comprei o livro, li. Eu não parava de falar disso. E foi uma coisa que essa minha amiga comentou. Que tipo, Di, eu lembro que, por exemplo, quando você começou a gostar de Fantasma da Ópera e você ficava falando disso. Porque o meu cérebro funciona desse jeito. Eu falo muito e até demais quando é um assunto específico que eu gosto. E por que eu falei ali atrás que não acaba sendo muito bem um diálogo? Mas assim, bem entre aspas, não é um diálogo. Isso entre aspas. Porque pra mim, quando eu tô conversando com a pessoa sobre alguma coisa, não é como se eu estivesse falando com a pessoa. É como se eu estivesse falando sobre a ideia e as perguntas que a pessoa que eu tô conversando vai fazendo, ou as opiniões dela, elas vão meio que servindo de gatilho pro meu pensamento. E isso me faz falar, mas eu não tô falando diretamente, eu não sinto que eu tô falando tendo uma conexão direta com a pessoa. É como se eu estivesse meio que falando comigo mesmo. Mesmo a pessoa estando ali. Isso é muito engraçado. E, de novo, isso não é uma coisa que eu faço de propósito. Acontece. E a tendência de eu falar demais por ser um hiperfoco meu é que dá mais essa sensação ainda de não ser um diálogo, porque às vezes eu falo muito e a pessoa quase não fala. Não é? Eu tenho dificuldade de parar de falar. E eu ainda, como eu trabalho com teatro, porque quem não sabe eu sou professor de teatro, atuo também e diretor também, mas principalmente como professor, essa tendência minha de falar demais, às vezes pode atrapalhar, porque eu posso sobrecarregar o aluno. Então, principalmente por eu ser professor de teatro, eu venho treinando isso em mim.
Tipo, às vezes os alunos, né, os atores, eles nem estão preparados ainda para receber muita teoria, por exemplo, sobre o que a gente está fazendo, e às vezes eu começo a falar, porque o teatro, né, isso que eu pesquiso, é um hiperfoco meu. Então, para mim, quando eu começo a falar, é muito difícil eu parar. Mas é uma coisa que eu sempre treino em mim. Eu sempre falo, Diogo, para, não é a hora ainda. E na maioria das vezes eu consigo. Mas às vezes eu extrapolo e depois eu fico, nossa, não sei o que, eu me arrependo depois. Porque isso é uma coisa, gente, o hiperfoco funciona assim. Na hora que você tá falando, você sente prazer imenso, assim. É como se a cada segundo que passasse de você estar falando sobre esse hiperfoco, o seu corpo estivesse liberando hormônio sem parar. Mas é como se você entrasse tipo num transe, assim. E meio que depois, só quando acaba esse transe é que você às vezes olha pra trás e fala, putz, falei demais. Ou às vezes falei coisa que não precisava falar. Enfim, é muito isso. E quando eu tô me comunicando com outras pessoas, também é assim. As minhas amizades, elas acabam mais surgindo, porque eu tenho amigos. E eu tenho muitos bons amigos ainda, eu sinto. Mas essas amizades, elas acabam surgindo. No meu outro vídeo eu falei isso bem rapidinho. Nesse vídeo eu quero até explicar melhor essa questão das amizades. As minhas amizades que eu tenho, elas acabam surgindo por alguns motivos. Ou por pessoas que trabalham comigo, né, no teatro mesmo, treinam comigo, vão na aula e acabam indo e não saindo, né, eu tenho vários amigos assim, não vários porque eu não tenho muitos amigos, mas alguns. Daí eu acabo conversando bastante com essas pessoas sobre o meu hiperfoco, que é teatro, e isso acaba mantendo aí uma relação. Essa pessoa às vezes participa de uma peça que eu vou dirigir, eu chamo essa pessoa, ou não necessariamente essas amizades só surgem de pessoas que trabalham comigo, mas só de talvez eu começar a conversar com alguém sobre um hiperfoco meu, daí acaba surgindo ali uma espécie de amizade, sabe? Uma troca sobre esse hiperfoco. Mas é engraçado porque até essas amizades, elas não funcionam do jeito que eu costumo ver que pra maioria das pessoas funciona. Porque eu tenho amigos, e alguns desses amigos mesmo, que eu considero amigos, eles têm outros amigos, né? E eu percebo que vários têm grupos, né? Conversam todo dia, mandam mensagem todo dia, fofoca, não sei o que, manda, não sei o que, conversam o tempo inteiro. E eu não tenho isso com nenhum amigo meu. Com nenhum amigo meu. Os únicos assuntos que eu converso com os meus amigos é muito engraçado. Sempre estão dentro do meu hiperfoco. Eu acho muito engraçado, assim. E quando algum desses amigos, ou até colegas mesmos, assim, que nem são tão próximos de mim, me mandam uma mensagem, meio que pra tentar conversar uma conversinha, assim, começar uma conversa meio que jogada fora, nesse sentido, small talk, pra mim eu tenho muita dificuldade de corresponder e manter. Eu acabo meio que respondendo às vezes, mas da forma que eu acredito que a pessoa vai gostar que eu tô respondendo. Quando é nesse sentido de conversinha jogada fora. Não necessariamente que a pessoa vai gostar que eu esteja respondendo, mas com o que é socialmente aceito, sabe? Enfim, é muito engraçado eu falar disso, porque enquanto eu tô falando eu vou me vendo de fora. Mas, enfim, gente, eu acho que, assim, minha cabeça tá aqui rodando. Eu devo ter várias coisas ainda sobre esse assunto pra falar. Talvez no futuro eu grave mais um vídeo falando só sobre isso. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha ajudado quem não é autista, né? Quem não tem autismo, entender um pouco de como o meu cérebro funciona. E até se alguém se identificou comigo, pode vir falar comigo, né? Nossa, Diogo, eu acho que eu sou um pouco assim também, porque isso é muito interessante. Muita gente tem autismo e não sabe que tem, principalmente autismo leve, que não é tão perceptível assim, como é o meu caso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhem se vocês acham que alguém pode gostar. E é isso aí, gente. Tchau, tchau.